Quanto mais o tempo passa, mais autoconfiante eu me sinto e mais forte, corajoso, potente. Exatamente aquilo que a Bíblia manda, seja forte e corajoso. É o que eu tenho feito e tem me recompensado muito. E eu quero que tu também seja uma pessoa forte e corajosa. Eu tava correndo, eu acabei de chegar da minha corrida, só que assim, eu não me segurei. Eu tive que ligar a câmera para dialogar contigo. No meio da minha corrida me veio uma questiúncula. Uma questiúncula é uma questão de ordem menor. Não é algo que assola o nosso país, não é algo problemático na vida de ninguém. A questiúncula foi a seguinte, ó. E se Deus chegasse em mim e dissesse: Tiago, tu pode escolher às cegas a época em que tu vai morar. Só que tem uma regra. Eu vou perguntar, tu, Thiago, só pode fazer uma pergunta para decidir se quer ir para esta época viver lá ou não. Qual seria a questão que eu faria? Esse foi um questionamento que eu tive enquanto eu corria. A minha primeira a minha primeira pergunta para Deus seria: já existe estatística? Só que aí eu pensei, bom, vamos supor que eu nasci em uma época em que acabou de ser inventada a estatística, então não teriam dados suficientes, não teria um fluxo de informação massivo o suficiente para validar uma hipótese científica e ter exatidão científica nas estatísticas. Então, essa questão teria que ser enviesada. Tu teria que perguntar para Deus o seguinte: para esta época em que eu vou ir, já há um fluxo de pesquisas estatísticas suficientes para validar uma tese cientificamente? Se Deus falar que sim, vai tranquilo. Se Deus falar que não, não vai para essa época. Por quê? Aqui vamos deixar de lado religião, vamos deixar de lado tudo, até mesmo concepções científicas, teológicas, filosóficas, políticas, sobretudo política, teologia, deixe tudo isso de lado. Se tu não tem uma política, uma filosofia e uma religião para seguir, eu te imploro para que tu deusifique, ou seja, trate como Deus um negócio chamado estatística. A única coisa que tu precisa para tomar boas decisões se chama estatística. Se as estatísticas apontam que, sei lá, 80% dos sujeitos que fumam cigarros acabam tendo algo ruim no pulmão, ou que, sei lá, correr 30 minutos por dia diminui em 10% a chance de ter algo ruim no pulmão, tu deve, ao invés de se apegar aos teus sentimentos, que é cigarro é bom, corrida é ruim, tu deve se apegar ao que é estatístico. Isso serve para tudo, literalmente tudo. Há pesquisas estatísticas sobre como ganhar mais. Por exemplo, sujeitos que leem mais ganham mais. Uma curiosidade: na minha juventude eu fiz a fatídica questão, né, como ficar rico. E aí eu entrei em um blog que listava 5 ou 10 coisas que pessoas ricas faziam, e uma dessas coisas era ler mais de 52 livros por ano. Milionários liam estatisticamente muito mais do que pobres. O que que eu fiz? Abri lá o Mercado Livre, na época eu nem comprava pela Amazon, e aí comprei o livro A Educação dos Futuros Milionários e a antiga biografia do Elon Musk, do Ashley Vance. Não era escrita por um Isaac Walterson, foi a do antigo autor da biografia do Elon Musk. Li esses livros e comecei a ter acesso a um fluxo de informações intermináveis. Quanto mais eu lia, mais eu via o universo se desvendando na minha frente. E aí eu comecei a comprar livros de autoajuda, livros de filosofia, teologia, de tudo. Hoje eu sou um ávido leitor. A coisa que eu mais prezo no mundo é conhecimento.
eu leio livros assim como eu almoço. Na verdade, eu passo muito mais tempo lendo livros do que comendo comida, isso eu tenho certeza absoluta, tá. Somente o conhecimento liberta o homem. E o conhecimento estatístico é a certeza de que tu tá indo pelo caminho reto, pelo bom caminho. Pode ser que dê ruim, muita coisa pode dar ruim na tua vida, tá. Mas se tu fizer o que é estatístico, estatisticamente vai dar menos ruim à tua vida. Por exemplo, se sujeitos que mantêm o hábito de poupar 10% estatisticamente são mais ricos que aqueles sujeitos que poupam às vezes e às vezes não poupam, se tu manter esse hábito de poupar 10%, tu vai tornar-se mais rico que a média, entendeu? É assim que eu acho que a estatística salva a nossa vida em muitos aspectos. Eu não tô falando da salvação teológica da alma, eu não tô falando da salvação dos problemas políticos, fazer uma revolução política, eu não tô falando de nada disso. Do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, assim, ó, se eu dissesse pra ti se salvar biologicamente, salvar a tu e a tua família, o que tu precisaria fazer é apenas ler estatística básica e se prender fielmente à estatística. Se correr da saúde melhor, se, sei lá, almoçar com os filhos garante uma conexão melhor com as pessoas, com os teus filhos e menos problemas para eles no futuro, tu tem que se apegar àquilo e fazer aquilo. Inclusive, por exemplo, tu vai em algum momento se deparar com a pesquisa que pessoas que vão à igreja vivem mais, ou pessoas que ficam em solidão morrem X anos mais cedo. Então tu vai acabar aderindo a um monte de coisas só por causa que tu leu estatística e levou a estatística mais a sério do que os teus sentimentos. A grande maioria das pessoas leva mais a sério seus sentimentos. Eu sinto que fumar é bom, eu sinto que beber é bom, eu sinto que me empanturrar de X bacon é melhor do que não me empanturrar, do que comer manga. Então as pessoas confiam no que sentem, só que o que elas sentem não é estatisticamente correto, e aí elas se ferram. Se tu confiar na estatística, tu tem uma chance real de ser um daqueles sujeitos heróicos na vida real. Eu tô falando isso porque 99,9% das pessoas que eu conheço estão perdidas, não são heróicas, não têm o instinto de guerreiro. Elas fazem uma coisa hoje, outra coisa amanhã, vivem uma vida totalmente aleatória, não leem pesquisas. As pessoas estão completamente perdidas, como se a sociedade fosse uma grande floresta em que as pessoas se perderam de seu bando. O nosso bando é o bando da estatística, a nossa tribo é a tribo da estatística, é viver estatisticamente corretamente. Essa é a nossa tribo, entendeu? É assim que a gente vai salvar aos nossos e orgulhar os nossos ancestrais. Deixa aqui nos comentários, VCMI, vou conquistar meu império. E é claro, se tu tem vontade de controlar a tua vida melhor, tu pode clicar no primeiro link da descrição e conhecer o Foco Essencialismo, que vem de bônus o Mestre em Estratégias e a Jornada do Supremo Poder, a Jornada Suprema do Poder Pessoal. Clica no primeiro link da descrição.